Olá, seja muito bem-vindo. Como prometido, aqui está o vídeo do desempate do 85º Campeonato Brasileiro de Xadrez. O Molina venceu a partida anterior e aí agora eles vêm para o desempate. São partidas de 25 minutos com 10 segundos de incremento. E aí agora o Molina vem de uma vitória, já o Crico vem de uma derrota. Vamos ver como é que os jogadores reagiram aí na partida seguinte ao vídeo anterior que você viu, ok? Bem, Roberto Molina deixa a partida com D4, o Crico responde com cavalo F6. Depois de C4, E6, temos cavalo F3, D5. Vamos para as linhas aí do gambito da dama. Depois de cavalo C3, bispo B4, cravando o cavalo. Bispo G5, as brancas também respondem com uma cravada no cavalo das negras. H6, atacando o bispo, que se entrega rapidamente pelo cavalo. Dama A4, cheque. Toda essa linha aqui, bem padrão, né? A gente já viu vários jogos com essa linha. A ideia é atacar o bispo e o rei ao mesmo tempo, forçando o cavalo C6, não deixando que as negras joguem C6 por si próprias. E aí façam esse bom centro, esse bom triângulo de peões aqui, né? Estabilizando aí bem a sua cadeia de peões. Então cavalo C6 dificulta um pouco isso para as negras. Temos o lance E3. E aí depois de roque, torre C1, dama vem para casa G6, dama volta para C2, propondo a troca de damas, que de fato o Crico aceita muito rápido. Talvez o Crico aí sabe que se é uma troca de damas agora favorece até para lutar por um empate, ou seja, de repente, né, leva para linhas de empate rápido, que de certa forma favorece o Crico, porque ele jogaria de brancas na próxima. Seguiu peão toma em C4, bispo toma em C4, de certa forma ajuda no desenvolvimento das negras, mas uma hora ou outra um dos dois jogadores vai ter que ceder. Bispo volta para casa D6. Temos o lance cavalo E4, atacando o bispo das negras, ameaçando aí, né, tirar o par de bispo das negras, que é uma das poucas coisas que elas podem se apegar na posição. Depois de E5, temos peão toma em E5, cavalo toma o peão em E5, e aqui agora permitindo que as brancas tomassem o bispo em D6, fazendo com que esse peãozinho aqui, né, em D6 fique isolado, ou seja, ele pode se tornar um alvo fácil para as brancas atacarem. Bem, aqui não é muito interessante tomar em E5 por causa de peão toma em E5, e aí você tira esse peão isolado, né, faz com que ele consiga ficar conectado de novo com seus amiguinhos, portanto, não muito interessante. Sabiamente o Molina vai lá e joga o lance cavalo D4, não permitindo essa troca, também, claro, não permitindo que as negras capturem o cavalo delas para fragmentar esse trio de peões, né? Então, cavalo D4, um lance muito bom. Bispo D7 desenvolve, rei vem para casa D2, afinal, num final de jogo como esse, não adianta muito você fazer o roque, né? Rei D2 já mantém o rei numa posição muito ativa para o final. Temos o lance cavalo G4, e aí depois de F3, cavalo F6, torre de HC1. E eu te pergunto, quem você acha que tem a vantagem já nesse princípio de final de jogo? O que você me diria? Bem, as peças das brancas é um fato de que elas estão muito bem posicionadas, tá? Então, até o rei das brancas está muito bem posicionado. Então, as brancas têm sim uma boa iniciativa. Perceba aqui, depois de torre de FC8, as negras vão tentar lutar ao máximo, claro. Bispo B5, planejando essa troca aí. Torre toma em C2, torre toma em C2. E olha só agora que interessante, o bispo volta para casa C8. Para tentar evitar justamente essa troca de bispos, que a gente sabe que favorece, né? Quanto mais trocas, mais favorecem a boa posição das brancas. Então, o Crico decidiu jogar o lance bispo C8, tentando manter aí um pouco mais peças no tabuleiro. Temos o lance E4, ok, ganhando mais espaço. A6 ataca o bispo que vem para casa 4, rei F8, torre C7, olha só, peças das brancas começando a infiltrar a posição das negras. D5, planejando aí a troca, antes que alguém comece a atacar esse peãozinho e seja tarde demais. E5, contudo, o Molina vai lá e diz, nada disso, meu amigo, querendo trocar aqui, querendo tirar esse ponto fraco, nada disso. E5, ataca teu cavalo, e aí agora vai ficando mais difícil, né? Esse peão ainda fica ali fraco, de certa forma, né? Porque ele pode ser atacado. O cavalo vem para casa E8, o Molina vai lá e troca mais um par de peças, bispo toma em E8, rei toma em E8, bacana demais. F4, dando uma fortalecida aí, né, nos peões. G6, H4, H5, cavalo vem para casa F3. A manobra agora fundamental é justamente
cavalo G5 e depois atacando esse ponto aqui junto com a torre, né? Ok, temos o lance bispo D7, que você percebe que entrega um peão, né? Tem que entregar material em troca de realmente tentar conseguir uma certa atividade. Foi a única coisa que o Krikor, né, o grande mestre Krikor Mekhtarian, encontrou para tentar ganhar mais atividade para suas peças, é entregar um pouco de material, um peão. Seguiu torre C8, senão a torre e o bispo ainda estariam ali muito restrito. B3, temos o lance A5, cavalo vem para cá G5, e aí de novo entrega mais material para conseguir aí uma certa iniciativa, né? Tem que ter muito cuidado, inclusive, também com lances como esse, né? Como cavalo H7 vindo para cá, atacando esses dois ao mesmo tempo e ganhando uma peça. Então, tem também isso do bispo F5, perdeu o peão, né, em F7, contudo, torre C2, vai capturar alguns aí de certa forma, mas mesmo assim, as brancas ainda têm uma iniciativa muito forte, principalmente devido a esse peão passado aqui, que vai estar pronto para avançar muito em breve. Rei E3, lá vem o rei subindo, torre toma em A2, cavalo D6 cheque, o rei se move, cavalo toma o bispo em F5, claro, muito óbvio que você vai fazer isso, né? Depois de peão toma em F5, simplesmente E6, e aí as brancas estão totalmente vencedoras nessa posição. Mesmo com as negras capturando, deixando o material igual de novo, não adianta, rei D4 sacramenta. A intenção não é nem sair capturando o peão aqui, né? Porque às vezes esse peão serve até de escudo para o rei das brancas não levar cheque. Contudo, depois de torre E2, é quase forçado, né? Senão, como é que você entra aqui na posição? Torre, beleza, rei toma em D5, né? Depois de torre E4, seguiu rei D6, e aí, nessa posição aqui, nessa posição muito vantajosa para as brancas, o Krikor Mekhtarian abandonou a partida. Você me pergunta, Renan, mas por que ele abandonou a partida? Olha só, existem várias linhas possíveis. Por exemplo, se a torre toma em F4 aqui, torre B8 cheque, o rei não tem para onde sair a não ser G7, depois de E7 a promoção é inevitável, né? A torre pode dar alguns cheques, mas depois de rei C5, torre E4, e aí o peão está promovendo, vai capturar e tal, totalmente vencedor para as brancas. Outra opção é depois de torre D4 cheque, por exemplo, o rei começa a contornar, dar a volta, né? Torre E4 cheque, rei F6, e aí agora ameaçando mate, com torre B8. Se torre B4, por exemplo, evitando o mate, é só jogar a torre lá do outro lado, torre H7 ameaçando o mate de novo, rei G8 impede o mate, contudo torre G7 cheque, rei H8, E7, e a promoção vai seguir, meu amigo, não tem pra onde, mesmo com torre B6 cheque, rei F7, torre B7 cravando o peão, torre G5, e aí como é que você vai evitar esse mate aqui, né? Então não adianta, a única forma de evitar o mate é entregando aqui essa torre pelo peão. Enfim, rei D6 sacramentou de vez a vitória do grande mestre Molina, que foi vira-vira, né? Virou com tudo mesmo, um dia realmente inspirado para o mestre internacional Roberto Molina. Muito complicado, sem dúvida alguma, vencer o Krikor, um dos jogadores mais fortes desse país. Fantástico mesmo o trabalho que ele faz no chess.com e tal. Então, todo mundo sabe que realmente é muito difícil, e aí só resta parabenizar o mestre internacional Roberto Molina pela sua brilhante atuação, né, fazendo virar o jogo. E aí ele se sagrou campeão brasileiro de xadrez, porque o jogo seguinte foi empate, né? E aí, no jogo seguinte, ele acabou empatando com o Krikor de brancas. E aí, o mestre nacional Roberto Molina simplesmente sagra-se o campeão inédito, né? Campeão inédito aí do Campeonato Brasileiro de Xadrez, né? Olha só, muito interessante, eu quero fazer algumas ponderações aqui no final, tá? Por exemplo, eu quero te mostrar só essa foto aqui, uma das imagens, né, da final do Campeonato Brasileiro de Xadrez, bem interessante aí, né? Um local muito bem organizado, bonitinho e tal. Deixa eu te mostrar aqui uma foto do Molina, deixa eu só jogar lá pra cima. Uma imagem aí do Molina, né, bem bacana, bem concentrado, né, e tal, durante o torneio, certo? Para alguns foi uma coisa muito séria, né, e tal, os grandes mestres lá bem concentrados. Para outros já talvez até bem eufóricos, né? Talvez para quem eles estavam torcendo estava perdendo, por exemplo,
numa das transmissões ao vivo, alguém perguntou o que os caras anotam, né, ali no final. Aí o rapaz simplesmente fez os batimentos cardíacos. Pesado, né? Pesado. Os ânimos estavam exaltados no chat, mas realmente muito bacana. Uma transmissão ao vivo que estava acontecendo no canal da Confederação Brasileira de Xadrez. Bem, só a câmera mesmo lá mostrando o tabuleiro. Faltou, de certa forma, um comentário, né? Quem sabe? Algo a se fazer nas próximas, né? Talvez. O grande mestre Molina, ele é federado pelo Acre, né, pelo estado do Acre. Eu não sabia desse fato, vim saber hoje, dando uma olhada. Bem, ele passou por uma polêmica, né, no final do ano passado, quando foi divulgada a lista preliminar dos nomes que veriam a compor o quadro de jogadores desse torneio, né. O nome dele não estava incluso no meio da galera, mesmo ele tendo vencido a semifinal lá da região dele, né? E aí foi palco de muita discussão no final do ano passado e tal. Não é a primeira vez que a CBX se envolve em polêmicas, não é? Existem vários jogadores e entusiastas e federados, inclusive, que não concordam com muitas práticas da CBX e que quando vão comentar, às vezes no post, né, nos posts da CBX, eles bloqueiam, impedem que eles voltem a comentar futuramente, né? É uma organização que não aceita muitas críticas, vamos assim dizer, avessa críticas nas suas redes sociais, o que é realmente lamentável, porque a organização tem que estar disponível para ver justamente os interesses dos seus federados e dos jogadores, né, para realmente escutar essa galera aí. Muitas vezes os grandes mestres, né, ficam reféns, né, os jogadores de xadrez mais sérios que querem jogar torneios e tal, ficam reféns das taxas absurdas, taxas abusivas, e além disso reféns das decisões até da CBX, né, que muitas vezes não agradam a todo mundo, mas todo mundo se vê obrigado a jogar, porque senão você não joga um torneio oficial, a não ser que seja pela CBX. Além disso, é uma organização realmente muito complicada essa do torneio, né? Beleza, o hotelzinho massa e tal, mas mesmo assim, eu acredito que para diminuir custos, o torneio acabou sacrificando o vigor físico dos jogadores. Uma organização realmente muito difícil, que começou no dia 29 de janeiro e foi até o dia 7 sem nenhum descanso, sem nenhum dia de descanso. Nos dias 29 e 30 de janeiro jogando as oitavas de final. Inclusive, até mesmo os próprios desempates, né, no mesmo dia. Então, 31 e 1 de fevereiro foi as quartas, 2 e 3 a semifinal, e aí de 4 a 7 de fevereiro os 4 jogos da final. Por baixo, se você ainda não fizesse nenhum desempate, são 10 partidas, né? São 10 partidas seguidas aí na conta, né? Imagina só o desgaste físico e também o desgaste mental que é você jogar partidas pensadas com muita responsabilidade, né? 10 partidas, né? 10 dias seguidos. Fora os desempates de repente aí que vários deles tiveram que jogar. Realmente muito complicado essa coisa aí, né? Não vou comentar a questão da premiação, acredito que o xadrez poderia ser muito melhor valorizado, acredito que podia ser, sei lá, fechado parcerias com alguém, buscar parceiros, mas enfim, não cabe a mim ficar comentando também muito disso. Bem, conta pra mim o que você acha disso tudo nos comentários, né? Isso foi só algumas das ponderações que talvez você não conhecesse a respeito do Campeonato Brasileiro de Xadrez, não é? Muitas vezes pinta-se uma imagem muito bonita e tal, que o Campeonato Brasileiro de Xadrez é uma coisa maravilhosa, mas muitas vezes vários dos enxadristas não têm seus interesses atendidos pelas organizações e acabam muitas vezes insatisfeitos. A gente vê muitos posts nas redes sociais, em grupos de Facebook, por exemplo, denunciando tudo isso daí e pedindo a renovação do xadrez, né? Eu gostaria muito de ver uma federação que não cobrasse tanto, não só financeiramente, mas também não cobrasse tanto dos seus federados, né? Nesse sentido de ter que acatar todas as decisões e tal.
é realmente uma coisa muito complicada, uma coisa muito complexa de se debater. Eu quero ouvir também um pouco do seu comentário, né? Você me perdoe caso você não queira ter escutado tudo isso aqui. E além disso, minha intenção também não é denegrir a CBX aqui, nem nada do tipo, tá? Minha intenção é realmente trazer à tona um assunto que eu acredito que é muito importante para a discussão, né, do xadrez nacional, porque quando você facilita a entrada de pessoas na sua federação, quando você facilita o esporte chegar em muitas pessoas, o esporte só tem a crescer, o xadrez só tem a crescer, e claro, todos ganham com isso, né? Não é só você simplesmente chegar e impor muitas coisas, você tem que estar realmente atento e principalmente saber lidar com as críticas, coisa que a gente já teve muitas situações em que isso não aconteceu bem. Mas acho que eu já me estendi demais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha gostado, forte abraço e a gente se vê muito em breve, Deus os abençoe e tamo junto, beleza? Valeu, até breve, é nóis, bons estudos.